Olá, pessoal, bom dia! Estamos de volta com o nosso projeto Debate-Papo. Hoje nós vamos discutir um pouquinho um texto literário, literatura infantil, produzida por uma autora capixaba chamada Elizabeth Martins. O título do livro é A Bailarina Cor-de-Rosa. E estou muito feliz porque nós vamos aqui abordar um tema que é muito interessante e a autora capixaba Elizabeth Martins trouxe uma leitura sobre esse campo da bailarina, né? Essa arte de dançar, sob uma perspectiva diferente e nos colocou para pensar é, uma possibilidade de trabalho, de leitura literária, a partir de três mulheres que compõem a estrutura narrativa, os personagens dessa estrutura narrativa. Bom, eu quero desde já agradecer a Elizabeth, eu quero agradecer também o Highlander, que são os intérpretes que estão com a gente no nosso projeto. Também agradeço a FAPES, que está apoiando esse projeto, né, de debate-papo, em que nós estamos discutindo literatura, leitura, ensino de literatura, que pode ser direcionado tanto para surdos quanto para ouvintes, mas no nosso canal aqui na Palma da Mão, o objetivo é socializarmos esses conhecimentos de literatura especificamente com professores surdos, com professores bilíngues, para que eles tenham conhecimento nessa área e possam usar essas informações que nós estamos divulgando aqui para trabalhar e para pensar projetos de leitura, de educação literária na sala de aula com os estudantes surdos. Bom, então, eu vou pedir o Luiz para colocar para a gente os slides, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o texto que a gente vai discutir hoje. O título do nosso assunto hoje é Outras Formas de Resistir à Transgressão da Personagem Feminina Margot em A Bailarina Cor-de-Rosa, de Elizabeth Martins. Pode passar o slide, Luiz. Bom, para a gente começar essa nossa conversa sobre o livro que nós vamos abordar, a gente precisa primeiro entender três pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, existem diferentes formas de se trabalhar um texto literário na sala de aula. Nós sabemos que existem professores, né, e existem diferentes níveis de escolaridade das crianças, dos adolescentes, né? Nós temos lá o ensino fundamental, fase 1, né? As séries iniciais, o ensino fundamental, séries finais, e de acordo com o perfil da turma, cada professor escolhe uma abordagem para trabalhar a literatura com as crianças e com os adolescentes. Existem professores que preferem deixar a criança livre para ela escolher o livro que ela quer ler. Então, a criança vai, escolhe um livro que chama atenção, ela pega aquele livro, ela lê, depois ela explica o que ela leu, o que ela entendeu daquele texto literário. Essa é uma abordagem. Existe uma outra abordagem que a gente costuma presenciar nas escolas, que é quando o professor ele faz leitura coletiva com as crianças. Então, ele escolhe um texto literário, ele vai fazendo uma leitura coletiva, ele pode pedir cada criança para ler um pedacinho do texto, ele vai comentando o texto com os alunos. Existe uma outra abordagem que o professor ele trabalha o texto literário em que a criança ela lê o texto individualmente e depois o professor ele vai fazendo perguntas sobre aquele texto. Ele passa uma ficha de leitura para verificar se as crianças entenderam aquele texto. Eu não estou aqui dizendo que cada uma dessas abordagens ela é boa, ela é ruim. Eu apenas estou listando algumas possibilidades que
os professores costumam usar. Mas é importante ressaltar o ponto 2 que eu quero mostrar aqui no meu slide. Cada uma dessas formas de se trabalhar a leitura literária, ela pressupõe um tipo de leitor, um perfil de leitor. E ela também tem implícita uma abordagem de ensino de literatura. Então, se o professor ele deixa a criança livre para escolher o livro que ela quer ler, isso tem implícito uma ideia de formação de leitor. Se o professor ele vai conduzindo o processo de leitura e vai lendo coletivamente com os alunos e vai fazendo comentários sobre o texto, isso também pressupõe uma abordagem de ensino de literatura. Se o professor deixa o aluno ler o texto sozinho e depois o professor ele faz uma ficha, uma lista de perguntas para os alunos responderem, isso também pressupõe uma forma de trabalhar o ensino de literatura. Então, é importante a gente saber que o ensino de literatura na sala de aula, ele sempre tem por trás uma ideia de formação de leitor. E a gente precisa entender que isso vai ser fundamental para formar o leitor que a gente pretende no futuro. E por que é importante a gente pensar isso? Porque a sala de aula é obrigatoriamente um lugar de formação de leitores. É claro que a gente pode pensar assim, mas a criança ou adolescente, ele pode ler fora da sala de aula. Sim, a criança e adolescente pode ler fora da sala de aula. Mas isso não significa que a gente, por conta disso, a gente vai abrir mão do momento que nós temos dentro da sala de aula para ensinar os alunos a desenvolver o hábito e a prática da leitura literária, porque isso é sim função da escola. É papel do professor ensinar práticas de leitura, hábitos de leitura literária, porque o texto literário, ele é um texto que tem múltiplas camadas. O texto literário, ele não é como um texto de jornal, ele não é como uma receita de bolo, como um texto que tem uma instrução de como você vai usar um computador, de como você vai usar uma ferramenta. Não, o texto literário, ele é um texto extremamente complexo. E o professor, ele precisa ter um conhecimento específico e ele precisa transmitir esse conhecimento para que o aluno entenda como funciona um texto literário. Então, eu chego agora nesse terceiro tópico do slide, quando diz que o livro de literatura, ele possui múltiplos sentidos, ele tem vários significados que estão ali amarrados como se fosse um tecido, uma trama, e isso precisa ser explorado com os alunos pela mediação de um professor. E o professor ele precisa ter um conhecimento específico sobre esse texto literário que vai ser trabalhado na sala de aula. Pode passar, Luiz, por favor? Então, para a gente discutir sobre o trabalho com o ensino de literatura em sala de aula, eu trago aqui 3 referenciais, né? Especificamente a professora Maria Amélia Dalvi, com o texto em que ela discute literatura na escola, propostas didático-metodológicas. Esse texto é um capítulo de um livro que foi publicado em 2023, o nome do livro é Diálogos Transatlânticos. O texto está disponível na internet, fácil acesso. Eu recomendo muito a leitura desse texto. Por quê? Ele é um texto que vai falar com muita clareza sobre o trabalho do professor no ensino de literatura na sala de aula. O segundo texto, que é o nosso texto principal de referência, né, que a gente vai analisar, é o texto A Bailarina Cor-de-Rosa, de Elizabeth Martins, autora capixaba, que produziu esse livro em 1993. Existe um artigo que
uma orientanda minha, o nome dela é Ana Carla Malaquias. Nós duas escrevemos um artigo de análise de leitura crítica desse livro, está disponível na revista Fernão. É uma revista também de fácil acesso, que vocês podem abrir e acessar e baixar o artigo para leitura. O texto tem o mesmo título da abertura dos slides aqui, que eu mostrei para vocês. Ele foi publicado agora em dezembro de 2024. Vocês podem ficar super à vontade para fazer a leitura, para fazer críticas, comentários, para a gente cada vez mais aprender sobre a leitura literária. E há um outro texto que nós tomamos como referência, que é O Feminismo é para Todo Mundo, da autora Bell Hooks, de 2018. Esse texto também está disponível na internet. E nós temos, para finalizar, o texto Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos, publicado pela autora Márcia Tiburi, de 2018. Então, vamos ao próximo slide, Luiz. Bom, eu trago aqui 3 fragmentos do texto produzido pela professora Maria Amélia Dalvi, em que ela pontua no primeiro tópico o seguinte: a especificidade da educação escolar, então, é a transmissão intencional, sistemática e planejada do saber para que todas as novas gerações se apropriem do conhecimento histórico produzido pela humanidade. O que a Maria Amélia está querendo dizer com isso, né? Ela toma como referência, para ela apresentar essa informação, o autor Dermeval Saviani. Dermeval Saviani é um pesquisador filiado à corrente teórica, né, da pedagogia histórico-crítica. Tanto a Maria Amélia quanto o Dermeval Saviani, eles entendem que sala de aula é um lugar de aprendizado intencional, sistemático e planejado. O que isso significa para nós que somos professores? Que a sala de aula é um lugar em que o professor ele vai estudar, planejar, pesquisar e selecionar muito bem o material que ele vai levar para a sala de aula para trabalhar com seus alunos. Então, aquele conhecimento espontâneo, natural, em que a criança ela pega o texto literário e ela vai folhear o livro, vai ficar olhando, né, o texto, é como se ela estivesse descobrindo essa informação. Esse conhecimento, esse hábito, ele pode até acontecer na sala de aula. No momento em que o professor deixa a criança livre para folhear o livro, para conhecer o livro, para observar o livro, não há nenhum problema nisso. Mas a questão é que a aula ela não pode se limitar apenas a esse momento. O professor, quando ele leva um texto literário para a sala de aula, ele precisa saber com muita clareza por que ele escolheu esse texto, qual o objetivo ele tem com esse texto e que conhecimento ele pretende trabalhar para que a criança ela saia do conhecimento que ela tem para um nível maior de conhecimento. Porque esse texto literário, ele guarda informações, ele tem informações sobre a cultura e sobre as nossas vivências humanas. Esse texto aqui, esse texto literário, ele tem muito a contribuir para melhorar, para ampliar, para aprofundar a nossa compreensão sobre o mundo. Então, não basta uma criança pegar o texto literário, pegar o livro, abrir o livro, folhear o livro, fazer uma leitura individual e depois o professor fazer uma checagem para ver o que essa criança aprendeu. É também papel do professor permitir que essa criança aprenda informações novas que existem naquele livro ali e que ela desconhece, ok?
O segundo tópico discute o seguinte ponto. Se dizemos que não dá para conhecer o objeto literário, literatura é só para fruir. O que significa fruir? É só para sentir prazer, é só para você ter aquele momento de descontração, é só para curtir o momento. Se nós dizemos que literatura é isso, se nós dizemos que não há nenhum conhecimento para ser transmitido, nós estamos negando a passagem da ignorância ao conhecimento. O que isso quer dizer? Se eu pego o texto A Bailarina Cor-de-Rosa, esse texto literário, eu entrego para a criança, eu distribuo um livro para cada criança. E eu permito que a criança, ela olhe o livro, que ela faça a leitura desse livro e simplesmente ela permaneça nessa leitura de prazer. E eu não aprofundo a discussão sobre o texto literário, eu estou negando que essa criança ela tem uma reflexão mais aprofundada sobre o texto literário. Ok? Pode passar o slide, Luiz. O último ponto que eu quero destacar do texto da Maria Amélia é o seguinte: o movimento da educação escolar, ele vai do senso comum, que é o conhecimento que nós temos do cotidiano, em direção à consciência filosófica, que é uma reflexão mais aprofundada. É um conhecimento que não é cotidiano. Ele não é dado, esse conhecimento, apenas por aquilo que nós já conhecemos. Ele necessita de um conhecimento teórico, histórico, filosófico, um conhecimento mais aprofundado. E é isso que vai fazer com que nós tenhamos uma compreensão mais ampla da vida, das relações sociais, das questões que fazem parte da existência humana. Então, esse ponto que a Maria Amélia discute, que é baseado, né, em Saviani, ele é fundamental para a gente entender que ler, estudar e compreender literatura não se baseia naquilo que a gente já sabe sobre o texto literário ou sobre aquela leitura literária, que nós precisamos ler o texto literário de uma maneira mais aprofundada, baseada em conhecimentos teóricos, históricos, filosóficos, sociológicos, políticos, vários aspectos que atravessam o texto literário e que nós, muitas vezes, não compreendemos isso a partir da nossa leitura do conhecimento de mundo que nós temos, ok? Luiz, por favor, pode passar? Bom, então, nós vamos agora para o texto literário e para a gente fazer uma leitura do que está... do que atravessa esse texto literário. Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: quando a gente olha para um texto literário, para um livro, a gente precisa sempre observar o que está sendo apresentado na capa, porque essa capa ela foi pensada como parte do texto literário. Tem pessoas que pensam o seguinte: o texto literário é aquilo que está escrito, né? Aqui, quando começa a narrativa, isso aqui que é o texto literário. Não. Quando a gente lê um texto literário, a gente já tem que começar a olhar pela capa. Porque essa capa, ela vai nos introduzir, é como se fosse uma portinha que está sendo aberta para nos levar, para nos transportar, para nos dar dicas do que vai ser apresentado nesse texto literário. Então, vamos pensar que dicas essa capa ela vai nos dar. Primeira coisa que a gente precisa mostrar aqui é a imagem de uma bailarina. A gente percebe aqui a bailarina. Essa bailarina chama muita atenção o fato de que ela não está no centro da página. Ela não está naquela posição
natural de bailarina. Como é que é a bailarina, né? Na ponta do pé, a bailarina sempre dançando na ponta do pé, ou ela fazendo aquelas posições clássicas de bailarina. Ela não está nessa posição. Ela está na lateral da página. Então, vocês observem aqui, ó, ela está aqui no cantinho, peraí, aqui, ó. Ela está no cantinho, na lateral da página, e ela está num movimento circular, como se ela tivesse fazendo um círculo. Parece até uma lua aqui, se a gente observar, ó, como se fosse uma lua. E vocês percebem que tem vários pontinhos. O que são esses pontinhos? São estrelas. Então, a gente tem uma imagem que parece de uma lua, a gente tem pontinhos que são estrelas, e a gente percebe aqui também, ó, uma cor acinzentada, misturada com rosa. Tudo isso cria um certo mistério e uma mudança de, vamos dizer aí, de perspectiva de como a gente é acostumado a ver a bailarina. A gente sempre vê a bailarina no palco, né? Fazendo aquelas danças que são características da bailarina, e aqui a gente já vê a bailarina de uma forma diferente. É como se ela estivesse num sonho. Vamos pensar, ó, a lua, a noite, o sonho, as estrelas. Se a gente parar também para pensar, para observar o nome aqui, ó, aqui tem um título, ó, A Bailarina Cor-de-Rosa. Essa palavra bailarina, ela não está com aquelas formas redondinhas, né? São formas pontiagudas. A gente percebe que as letras, elas têm umas pontas aqui. E o que isso significa? Isso mostra pra gente que a bailarina, esse título, ele tá um pouquinho fora daquele padrão que a gente conhece, que são aquelas formas perfeitas, aquelas letras perfeitinhas. Não, as letras, elas estão com umas letras diferentes, umas pontas. E o que será que isso tem a ver com o texto? Tem muita coisa a ver com o texto, porque quando a gente começar a ler o texto literário, a gente vai perceber que essa bailarina, ela é uma bailarina diferente. Ela é uma bailarina que não está com essas formas que a gente costuma conhecer no dia a dia. Não é aquela bailarina do cotidiano, aquela bailarina que a gente conhece do cotidiano. Então, vamos para o próximo slide. Então, ó, aqui eu já coloquei alguns pontos para a gente pensar. Primeiro ponto que a gente vê na capa, a desconstrução do padrão de bailarina. Essa bailarina, ela tem formas diferentes, formas atípicas. Ela está no movimento circular, cercada de estrelas, e ela também está numa mistura de cores. E as letras do nome bailarina, elas são letras pontiagudas, né? São letras disformes. Agora vamos para o próximo slide. Isso, agora você pode passar, Luiz. Agora a gente também tem que observar, quando a gente vai fazer a leitura do texto, aqui a gente tem, a autora fez uma dedicatória, e logo depois da dedicatória, nós temos a imagem, a primeira imagem que aparece é a imagem de uma cristaleira, e logo em seguida, na próxima página, deixa eu ver aqui, nós temos um texto, daqui a pouquinho a gente vai discutir o texto, mas eu quero falar um pouquinho dessa imagem aqui, ó, a imagem da bailarina. Vamos observar um pouquinho como que essa bailarina aparece. Ela aparece num desenho, numa ilustração feita em aquarela. O que é aquarela? Aquarela é quando as tintas usadas, elas são tintas aguadas. O que é uma tinta aguada? Tem uma mistura com muita água, então fica aquela tinta bem suave, fica aquela tinta bem ralinha, né? Que dá uma certa suavidade para lembrar
a suavidade da bailarina. Porque se a gente pensar na bailarina, quando a gente vê a bailarina dançando, os movimentos da bailarina também são movimentos suaves, né? Aquele movimento que a bailarina parece que ela está flutuando, não é aquele movimento pesado, é sempre muito suave. E aqui a gente consegue ter uma ligação entre as cores usadas e o tipo de tinta que foi usado para fazer a bailarina, a ilustração da bailarina, e os movimentos que a bailarina faz quando ela dança. Então, existe toda uma conexão entre a ilustração e também o ato de dançar da bailarina. Pode passar, por favor, Luiz, o slide? E agora nós vamos chegar à narrativa. Bom, o texto narrativo, nós precisamos entender que ele é composto, em geral, principalmente o texto narrativo voltado para crianças, né? Que são narrativas com uma estrutura geralmente familiar, geralmente conhecida, e ela é uma estrutura composta por um espaço físico, um ambiente, ela é composta por personagens e ela é composta por um enredo. O que é enredo? Enredo são os acontecimentos que vão se desenvolvendo ao longo da narrativa com os personagens. Além do enredo, existe na vida desses personagens sempre um problema, um conflito. E, além desse conflito, existe vamos dizer assim, um personagem especial. Que personagem é esse? É um narrador. É aquele que conta pra gente a história. É um narrador que sabe tudo o que está acontecendo na história e ele vai contando pra gente o que acontece com os personagens. Na narrativa A Bailarina Cor-de-Rosa, qual é o espaço físico onde acontece essa história? Onde acontece essa história? Bom, a história acontece numa casa, é a casa da Dona Teresa, e é num lugar bem específico. É na sala da Dona Teresa. Por quê? Porque na sala da Dona Teresa existe uma cristaleira. O que é cristaleira, Arlene? Cristaleira é um móvel, ó, vocês vão ver aqui, a cristaleira é um móvel onde a gente geralmente guarda peças importantes, taças, pratos importantes. É um móvel que se usava muito antigamente, a cristaleira, né, para guardar peças assim de decoração, né? Peças de decoração, coisas para deixar a casa bonita, para enfeitar a casa. E nessa cristaleira existe um objeto muito importante, que é uma caixinha de música com uma bailarina dentro. Então, aqui a gente já começa a descobrir algumas informações sobre a bailarina, né? Quais são os personagens dessa história? A Dona Teresa, que é a dona da casa, e a dona da caixinha de música. A Dona Teresa tem uma filha chamada Ana. Nós temos Ana, que é uma menina de 8 anos de idade, e nós temos a bailarina. O que acontece nessa história? O enredo da história. Todas as tardes é sagrado. Sempre, todas as tardes, a Dona Teresa, ela senta na cadeirinha dela, ela dá corda, abre a cristaleira, dá corda na caixinha de música, e quando ela dá corda, ela coloca a bailarina em cima da caixinha de música e a bailarina começa a dançar. E quando a bailarina começa a dançar, ela fica olhando para a bailarina, admirando a beleza da bailarina, dançando, com todas aquelas formas, rodando, 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 em cima da caixinha de música. Mas nessa história acontece um
um conflito, um problema, uma surpresa. Qual é a surpresa? A bailarina, um dia, a bailarina está lá dançando e a dona Teresa não está mais na caixa. A Ana chega perto da cristaleira, da caixinha de música, está lá observando a caixinha de música e a bailarina fala. Olha que susto que a Ana tomou. A bailarina fala com a Ana e pede a Ana para ajudá-la a sair da caixinha de música, a sair da cristaleira, porque ela quer conhecer o mundo. E aí a Ana fica apavorada. A Ana fala: o que é isso? A bailarina está falando comigo. Mas a Ana acredita na bailarina. Quem é que conta essa história pra gente? É um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? É aquele narrador que observa tudo que está acontecendo e é um narrador que ele sabe aquilo que se passa na mente das personagens. Então ele sabe quais são os sentimentos, o que os personagens estão sentindo, o que os personagens estão pensando. E a gente vai descobrir isso quando a gente vai lendo o texto literário. Luiz, por gentileza, passa o slide para a gente. Então, separei aqui um trecho muito importante da narrativa, que é quando aparece o conflito. Olha só como a gente descobre o conflito. Vou ler o trechinho para vocês. A bailarina fala assim: ei, Ana, olha aqui, sou eu, a bailarina. Abra a porta, por favor. A bailarina fica surpresa, mas abre a porta da cristaleira. E a bailarina, antes tão quieta, dispara a falar. Aí a bailarina vai falar: nossa, até que enfim, eu já não aguentava mais este armário abafado, essa música enjoada e esse rodopiar diário que me deixa tonta. Ana, você me ajuda? Eu quero sair dessa caixa. Quero sair livre por aí. Ver como é o mundo. Então, o que a gente pode observar? Nesse trecho aqui, a bailarina, ela ganha vida. Antes, ela era o quê? Ela era um objeto. Ela ficava ali fazendo a vontade da dona Teresa, que é a proprietária da bailarina. Agora não. Agora que a dona Teresa não está perto dela, ela se revelou para Ana, para a menina de 8 anos. E ela conta os desejos dela. Ela é uma nova personagem. Ela deixa de ser um objeto e ela passa a ser uma personagem protagonista da narrativa. Luiz, pode passar, por favor. Então, a gente precisa perceber o quê? Nesse trecho da narrativa, quando a bailarina fala, ela revela algumas informações para a gente. Primeiro tópico, ela desconstrói o encantamento sobre a sua atividade. O que significa isso? Ela desconstrói o encantamento. No nosso cotidiano, a gente pensa que ser bailarina é a coisa mais linda do mundo. A gente imagina que bailarina, aquele ato de ficar dançando, rodando para lá, rodando para cá, é algo muito, muito lindo, muito legal, muito divertido. E essa bailarina, ela conta pra gente que é uma coisa muito chata, que é um tédio, que ela acha isso algo muito chato. E essa bailarina conta pra gente também que ela se sente aprisionada, porque ela fala que ela saiu desse lugar e ela quer viver o mundo, ela quer liberdade para conhecer tudo que acontece fora daquela cristaleira, que é o lugar onde ela fica presa.
quando a gente lê esse trecho do texto, isso nos faz lembrar do que a autora Márcia Tiburi fala para gente. Essa autora, ela pesquisa sobre a forma como nós, mulheres, somos tratadas na sociedade. E a Márcia Tiburi, ela fala o seguinte, que na sociedade existem certas funções que são obrigadas, que são determinadas para certos tipos de pessoas, para certos gêneros, para certos corpos humanos. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que existem pessoas, existem corpos humanos que são subjugados, que são obrigados a serem explorados. Se você parar um pouquinho para pensar, você começa a perceber que desde o início da narrativa, a gente descobre que a bailarina, ela tem uma função que é dançar para agradar a Dona Teresa. Vocês lembram que lá no início da narrativa a gente fala assim que todo dia ela dançava e a Dona Teresa ficava lá olhando, admirando a bailarina. Então a bailarina, ela não tinha opinião, ela não tinha vontade. Ela foi criada com um objetivo, agradar a Dona Teresa. E se a gente pensar na nossa sociedade, isso acontece. Existem muitas pessoas, e quando eu me refiro a pessoas, baseada na Márcia Tiburi, eu estou me referindo a mulheres. Existem mulheres, existem corpos femininos que são, desde que nascem, desde pequenininhos, já são ensinadas a servirem para uma determinada função. Então, vamos continuar a leitura do texto para a gente ver o que vai acontecer com essa bailarina. Pode passar. Isso. E aí, depois que acontece essa conversa da bailarina junto com a Ana, a bailarina se liberta. Então, a Ana atende o pedido da bailarina e abre a porta da cristaleira. A bailarina rapidamente foge da cristaleira e sai andando pela casa. Ela sai toda feliz, saltitante, alegre. Ela vai fazer várias coisas. Ela quer conhecer cada cômodo da casa. E ela chega no quarto da Ana. Quando chega no quarto da Ana, tem uma casinha de boneca. Ela entra na casinha da boneca e o que ela faz? Tira aquela roupa de bailarina. Ela tira o colã, tira aquela sainha que a bailarina veste toda de frufruzinho e ela veste short, veste camiseta, calça uma sandália, tira aquela sapatilha, calça uma sandália e ela muda de nome. Ela não é mais a bailarina, ela agora se chama Margot. O que significa isso? Quando ela muda de nome, significa que ela agora tem uma outra identidade. Ela deixa de ser aquela personagem que tinha a função de dançar para agradar a Dona Teresa e agora ela é outra pessoa. Ela tem outra forma de vida. E a Ana e a Margot saem para conhecer o mundo. Então ela vai passear e é o momento em que ela vai se divertir. Ela sai, a Ana leva a Margot para andar de ônibus, para passear na pracinha. E quando a Ana mostra todo aquele mundo desconhecido para Margot, a Margot fica encantada. Ela fica encantada, não são com coisas materiais. Ela não fica encantada com celular, ela não fica encantada com carro caro, com a bolsa cara. Não é isso que encanta a Ana. A Margot, perdão. Sabe o que encanta a Margot? Ver as crianças brincando na pracinha. Ver o pipoqueiro
fazendo pipoca para poder entregar para as crianças, ver o sorveteiro, porque eram coisas que ela nunca tinha visto, ver as flores no jardim da praça, ver os carros andando para cima e para baixo, aquela movimentação de gente, ver as pessoas interagindo. É isso que deixa Margot com os olhos brilhando. E quando a gente para pensar sobre isso, o que é a Margot? Ela está nos fazendo pensar que a coisa mais maravilhosa para a Margot é ver a vida e as pessoas tendo liberdade de fazer coisas que elas gostam, coisas que fazem elas terem prazer, né? Porque existem pessoas, por exemplo, que sentem prazer de estar na pracinha, brincando, livres, ver as crianças livres brincando, fazendo coisas que elas gostam. Então, a Margot, ela está mostrando para gente que o que a faz feliz é experimentar e é viver e ver as pessoas com liberdade para fazer aquilo que elas gostam. Pode passar, Luiz. Bom, quando a gente chega nesse trecho da narrativa, é um momento de encantamento, de liberdade, mas quando a gente muda a página, aparece um momento de tensão, um momento de, vamos dizer aí, de suspense e de angústia na narrativa. Por que angústia? Porque vai acontecer algo surpreendente. Bom, vai chegando a tarde, a Ana e a Margot estavam passeando, se divertindo, muito felizes, elas conversaram muito, mas a Ana olha e percebe que está na hora de voltar para casa. Por que está na hora de voltar para casa? Porque a dona Teresa vai abrir a cristaleira para poder colocar a bailarina para dançar. E cadê a bailarina? A bailarina sumiu. A bailarina tem que voltar para a caixinha de música. Então, a Ana fala, Margot, a gente precisa voltar para a caixinha. E aí eu selecionei um trecho da narrativa. Olha o que acontece. A Ana fala o seguinte para Margot. O narrador vai dizer o seguinte para gente. A boneca, maravilhada, olha tudo e fala. Fala como fala. Gesticula tanto que Ana tem que carregá-la nos braços, senão ela seria capaz de cair da bolsa. E a Ana vai falar o seguinte: nossa, Margot, está ficando tarde. Daqui a pouco a mamãe vai pegar você na cristaleira. E a bailarina responde: eu não quero mais, eu não quero voltar. A gente tem que aproveitar este mundo. E a Ana fala: não, a gente precisa voltar. Então vocês percebem aí que nós chegamos num momento assim, angustiante da história. Por quê? Porque agora é o momento que a gente não sabe o que vai acontecer com a bailarina. A bailarina está livre, mas a Ana está falando, olha, você vai ter que voltar para o seu lugar, você vai ter que assumir de novo o seu posto. E qual é o posto da bailarina, gente? É aquele lugar de prisão, é aquele lugar de sofrimento que ela não quer mais voltar. Então agora a gente fica ali na dúvida. Será que a bailarina vai voltar? Ou será que a bailarina vai bater o pé e vai falar assim, não vou voltar não. Fala lá para dona Teresa arrumar outra coisa, para dona Teresa escutar só a música, porque eu não vou ficar lá dançando para ela não. Ou a bailarina vai falar, tá bom, vou voltar. E a bailarina vai voltar a fazer aquilo que deixava ela tão triste. Será? O que será que ela vai fazer? Agora é o momento de suspense. Por favor, Luiz, pode passar. Então, agora nós chegamos no momento
que é o desfecho da narrativa. O que é o desfecho? É o final da narrativa. É o que vai acontecer com essa personagem, que é a personagem protagonista, a bailarina é a personagem protagonista. Eu não vou contar para vocês agora qual é o final, porque antes de contar o final, eu preciso fazer uma reflexão com vocês sobre esse momento da narrativa. Então, pode passar, Luiz. Bom, é importante a gente pensar sobre algumas ideias que esse momento do texto ele nos leva a refletir. Primeiro, esse texto ele é um texto muito mais profundo do que simplesmente um texto que vai contar a história de uma personagem bailarina. Ele é um texto que nos leva a pensar sobre uma prática que é cotidiana na vida de muitas mulheres na nossa sociedade. Qual é a prática? É a relação de exploração entre mulheres. Porque na nossa sociedade é muito comum a gente perceber que há uma discussão entre o machismo na nossa sociedade, né? Que é o fato de homens explorarem as mulheres e obrigarem as mulheres a exercer determinadas funções na nossa sociedade. A mulher, ela exerce aquela função de cuidadora do lar, ela é também aquela que cuida das crianças, é aquela que cuida dos idosos. Mas a gente vive numa sociedade que ela submete todos à exploração, porque nós estamos envolvidos numa sociedade de dominação a partir do sistema capitalista. E dentro desse sistema, aquele que está numa condição de poder superior, ele costuma explorar aqueles que estão numa condição inferior. E essa narrativa, A Bailarina, ele mostra que existe uma mulher, algo que não é tão comum nos textos abordarem, mas uma mulher, que é a Dona Teresa, ela está numa condição de exploração, de dominação, e ela explora alguém que está numa condição inferior. E isso mostra a falta de solidariedade política entre as mulheres. Por quê? Porque dentro do sistema de exploração, sempre existe alguém que está numa condição superior que vai explorar quem está abaixo. E neste caso, nesse texto literário, é uma mulher que está numa condição acima. E ela vai explorar a bailarina cor-de-rosa, né? E é muito interessante também a gente observar que nessa história, a Ana, ela é uma criança que também é uma menina, né? Ela é do gênero feminino e ela está aprendendo desde pequena a repetir essa mesma regra social de que existem mulheres que estão numa determinada condição de poder e essas mulheres, elas têm que ser respeitadas e a norma, ela tem que seguir a mesma. A gente não pode criticar essa norma, a gente não pode desobedecer a essa norma. Mas qual é a norma? A norma é de que a bailarina, ela tinha que seguir a regra de dançar para a Dona Teresa. Se a Ana, ela tivesse uma visão diferente de mundo, ela poderia fazer a reflexão: poxa, a bailarina está tão feliz, eu não vou levar a bailarina de volta para a caixinha de música. Mas ela não pensou assim no texto. Se você observar, a Ana, ela respeitou a regra, ela respeitou a norma. Por quê? Porque ela foi ensinada que a bailarina, ela tinha que servir para uma determinada função. Ela tinha que continuar sendo explorada pela Dona Teresa. Então, esse texto literário, ele nos leva a pensar que muitas vezes as crianças e as meninas,
elas também estão sendo ensinadas desde criança a respeitar a norma, a respeitar essa regra de exploração. E não a criticar essa regra de exploração, a mudar essas regras para que as pessoas, para que as mulheres, elas sejam livres para poder sentir prazer e não serem objeto de exploração. Então, nós entendemos, a partir da leitura crítica desse texto, de que o texto da Elizabeth Martins, ele não é um texto que está simplesmente contando a história de uma bailarina. Ele está, sim, mostrando para nós formas de viver na sociedade em que existem sujeitos, pessoas que foram criadas para serem exploradas e existem pessoas que foram e estão sendo educadas para obedecer essa regra de exploração. E a gente precisa pensar se a gente quer continuar seguindo essa regra, se a gente quer continuar seguindo essa forma de exploração, em que algumas pessoas vão sentir prazer de ficar assistindo e as outras vão sempre ter que obedecer essa regra de servir como objeto de exploração. Mas aí, Arlene, conta pra gente o que vai acontecer com a bailarina. A bailarina vai continuar sendo explorada ou a bailarina vai viver feliz e vai conseguir viver tendo liberdade para poder aproveitar a vida? Bom, para vocês descobrirem, vocês vão ter que ler o livro da Elizabeth Martins, A Bailarina Cor-de-Rosa. E eu vou pedir a vocês para lerem o livro da bailarina e me contarem o que vocês acham que vai acontecer. Vocês vão ficar surpresas, vão gostar ou vão discordar do final. Vocês vão achar que o final deveria ser diferente. Então, eu vou pedir a vocês, leiam o texto da Bailarina Cor-de-Rosa, descubram o que vai acontecer e me contem aqui nos comentários o que vocês acham, qual deveria ter sido o final da narrativa. Tá bom? Então, eu vou pedir ao Luiz para passar o slide. E para a gente encerrar, eu quero dizer a vocês que o texto da Elizabeth Martins, ele é um texto que não é apenas a história de uma bailarina. Ele é um texto que vai oferecer para as pessoas que vão ler uma experiência sensível com o mundo da bailarina cor-de-rosa. E esse mundo, ele é um mundo que tem uma mistura de sentimentos, em que a gente vai sentir dor e também vai sentir alegria. E a partir dessa mistura de emoções, a autora, ela provoca em cada um de nós uma reflexão sobre fatores sociais que levam a Margot a permanecer nessa condição de dominação, de exploração que organiza a sua vida, a sua trajetória no interior do texto literário. Pode passar, Luiz? Bom, então eu agradeço a atenção de vocês. Eu quero pedir a vocês mais uma vez para acessarem o texto que tem a leitura crítica do livro A Bailarina Cor-de-Rosa, né? Esse texto está no portal de periódicos da UFES. O artigo, ele é um artigo que está disponível para vocês baixarem gratuitamente. Fiquem à vontade para fazerem a leitura, para aproveitarem esse texto para, de repente, pensar um projeto de leitura literária, de formação do leitor, né, com um texto muito interessante de uma autora capixaba, Elizabeth Martins, e para desenvolverem um trabalho com crianças surdas, com crianças ouvintes na sala de aula, mas sempre tomando como proposta uma leitura planejada, uma leitura em que o professor ele tem algo a dizer e algo a acrescentar para ampliar o repertório, o conhecimento das crianças sobre o texto literário. Tudo bem? Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço também ao Highlander, a Elizabeth,
ao Luiz, que é o nosso assessor, né, para toda essa parte tecnológica aqui do nosso projeto, e agradeço a FAPES por estar patrocinando, desenvolvendo o nosso projeto de debate-papo. É isso, muito obrigada, ótima leitura, um abraço e até o nosso próximo debate-papo. Tchau, tchau.